E aí, vão pedir o impeachment do ministro do STF, Cássio Nunes Marques? Vem comigo. Antes de seguir, gostaria de pedir seu like nesse vídeo e sua inscrição nesse canal. Peço também, caso você possa e queira, sua contribuição clicando no botão Valeu ou se tornando membro aqui do blog do Cadu Amaral, clicando no botão Seja Membro. Os membros do blog do Cadu Amaral têm acesso a conteúdos exclusivos e assim você ajuda mais um espaço de luta contra o fascismo à brasileira. Ao final do vídeo, deixe seu comentário. Concorde, discorde ou complemente. Mas sempre se lembre que só não vale xingar nem falar em nome do povo. Compartilhe esse vídeo em todas as suas redes sociais. E também no WhatsApp e no Telegram, se você tiver. Lembrando que se você é de Alagoas, você pode assistir ao blog do Cadu Amaral na TV Com Marcel, canal 12 da NET. Se você não é de Alagoas, você pode assistir a TV Com no link que está na descrição desse vídeo. Obrigado. Quinta-feira, 5 de setembro, são agora 9h30 da manhã. E na véspera, 4 de setembro, virou notícia, não no volume que deveria, diga-se de passagem, a ida do ministro do Supremo Tribunal Federal, Cássio Nunes Marques, para a festinha básica de aniversário do cantor Gustavo Lima. O ministro Nunes Marques saiu de Roma, para onde foi, segundo a assessoria do Supremo Tribunal Federal, para um evento acadêmico. Foi de Roma, né, para a Grécia, uma distância de 1.200 quilômetros, mais ou menos, de carona num jatinho de Fernando Oliveira Lima, conhecido como Fernandinho OIG, CEO da One Internet Gaming, para a festa de aniversário do cantor Gustavo Lima, num iate avaliado em cerca de um bilhão, com bola, 1 bilhão de reais. Só um parênteses importante, eu duvido que o cantor Gustavo Lima tenha um patrimônio desse conseguido de forma honesta. Sinceramente, duvido muito. E assim, eu não estou afirmando nada, eu só estou expondo a minha dúvida. Eu duvido que ele tenha esse iate conquistado de forma honesta. Gustavo Lima teve seus bens, um avião, etc., apreendidos pela Polícia Federal numa operação por lavagem de dinheiro em esquema com aplicativos de aposta, as tais bets, que é lá do cara que deu carona, entre elas, né? Não é só ele, mas do cara que deu carona lá, do Fernandinho OIG. Na mesma operação, também foi envolvida e está presa a influenciadora Deolane Bezerra. Quem também estava na festinha do Gustavo Lima foi o governador do estado de Goiás, o Ronaldo Caiado. E aí, vamos lá. Né? Será que vão pedir o impeachment do Nunes Marques? Uma coisa é a gente questionar as decisões judiciais, seja dos ministros do Supremo Tribunal Federal, seja dos juízes de primeira instância, né? Que podem ou deveriam ocasionar em cassação se ficarem provadas, assim, enfim, motivações para além dos autos. O direito ele não é uma ciência exata. Se fosse, bastava narrar as versões das partes no computador e o computador daria a sentença, né? E aí, nos casos de decisões judiciais, se provada uma motivação para além dos autos, dos inquéritos, das investigações, etc., aí cabe cassação, demissão, exoneração, esse tipo de coisa. Ou em caso de fraude, literalmente fraude processual, quando um juiz ou ministro atua para fraudar, ficar provada a fraude em autos, processos, etc., tal qual como fez o Marreco de Maringá com a Lava Jato. Nunes Marques também não é a primeira vez que ele faz viagens com endinheirados por aí, em aviões de endinheirados por aí. Ele vive a viajar de jatinhos de grandes empresários. Mas, convenhamos, sejamos francos, sejamos sinceros, Nunes Marques não faz isso sozinho, né? As relações de poder no Brasil, na verdade, são um assinte à civilidade institucional. Não é de hoje que figurões do poder
vivem em festinhas com gente endinheirada. Às vezes os figurões dão as suas festinhas para a gente endinheirada, outras vezes são convidados de honra de figurões endinheirados por aí. A gente viu, por exemplo, o Tarcísio com o Luciano Huck recentemente, etc. Enfim, isso é comum e infelizmente é corriqueiro. Faz parte do ethos do Estado brasileiro, construído sob a lógica de manutenção do poder econômico. No centro da estrutura, da superestrutura da sociedade do Estado brasileiro, ou seja, uma reafirmação do poder econômico como o poder real do nosso Estado, da sociedade brasileira. Os governos em si, e aí a gente precisa diferenciar governo de Estado, né, com E maiúsculo, os governos em si, eles não são o poder real. Governos são transitórios e, eventualmente, nas democracias liberais, figuras em contradição com a superestrutura, para usar um termo da sociologia, ocupam a posição de governantes. Foi assim, por exemplo, com João Goulart, o Jango, até com Getúlio Vargas, em alguma medida, com Lula e com a Dilma. Daí o arrepio com a inclusão social, por exemplo, com o aumento de salário, com o aumento de investimento público para a promoção do desenvolvimento de toda a sociedade, ou seja, dos mais pobres e da classe trabalhadora. Quem não se lembra do chilique da classe média com a aprovação dos direitos trabalhistas das empregadas domésticas durante o governo Dilma? E olhe que a melhoria de vida dos mais pobres e de valorização dos trabalhadores promovidos pelos governos Lula e Dilma, por exemplo, ou mesmo lá atrás com Getúlio ou João Goulart, não mudou a superestrutura da sociedade, a pirâmide do Estado social, ela mudou um pouco a dimensão das suas faixas, das classes, etc., mas a estrutura em si não mudou. Porque para fazer isso, aos moldes atuando por dentro das democracias liberais, seriam necessárias décadas de políticas públicas voltadas nesse sentido. E mesmo assim, eu tenho lá muitas dúvidas se a estrutura piramidal da sociedade ela mudaria. A gente teria, na verdade, grandes mudanças na espessura, do tamanho das faixas das classes sociais, mas continuaria sendo uma piramidezinha ali com uma ponta acima do restante da sociedade. Quando se começa a desenhar qualquer movimentação nesse sentido, no Brasil, temos golpe. Foi assim em 1964, com a atuação direta de rua das Forças Armadas, foi assim em 2016, com as nuances do Poder Judiciário ali através da 13ª Vara Federal de Curitiba e militares, sejamos francos, e já cansei de falar isso por aqui, atuando ali nos bastidores. Mas voltando ao caso Nunes Marques, os bolsonaristas vão pedir o impeachment do ministro do Supremo Tribunal Federal indicado por Jair Bolsonaro? Ou confraternizar em luxuosos iates ao lado de investigados por lavagem de dinheiro? Pode. Está tudo certo. Sejamos francos também, figuras do poder propriamente político vivem também a confraternizar com figuras do poder econômico. Até porque estes lhes garantem recursos para suas campanhas eleitorais, por exemplo. E aqui não estou me referindo a malfeitos desvios de recursos, nada que o valha. E apoios também da mídia, uma vez que são os que mais anunciam na imprensa, quando não são os donos dos veículos de imprensa. Mas no Poder Judiciário e Ministério Público, inclusive, as figuras que atuam nesses espaços, nessa estrutura do poder, eles não passam pelo crivo eleitoral. Ocupam espaços vitalícios, praticamente, ficando, em alguns casos, até 40 anos na cadeira de juiz, tendo escalas na carreira, enfim. Né, assim, e todo tipo de bondade e benesse financeira os caras possuem. Altos salários, auxílios, paletó, gravata, babador, auxílio para tudo, né? Um corpo de assessoria gigantesca, onde anda, por onde chega, direito à segurança, cargos oficiais, todo esse tipo de coisa tem muito mais benesse do que os poderes eleitos, tá?
Logo, em tese, não haveria razão alguma para que membros do Poder Judiciário e do Ministério Público, por exemplo, ficassem alimentando relações com esses figurões do poder endinheirado, do dinheiro por aí. Já não basta a lógica, o ethos do Estado brasileiro favorecer os endinheirados, as leis, a legislação, a estrutura, toda a lógica voltada para manter o status quo de quem já está no topo da pirâmide social econômica do país. É o ethos do nosso Estado. O Estado brasileiro, o capitalismo brasileiro é assim. E é assim porque o Brasil se tornou, inclusive, uma república, mas jamais perdeu os vícios das relações de poder ainda do tempo do Império, monarquia, aquela coisa toda. Né? Não perdeu as relações sociais, inclusive, daquele período. Temos muitos resquícios da cultura escravagista ainda nos dias de hoje. Não é à toa, por exemplo, que nós brasileiros aceitamos pagar muito caro por um bem, mas somos muito resistentes a pagar pelo trabalho. Somos capazes de pagar 5, 6, 7, 10 milhões um apartamento. Mas se um pintor cobrar 5, 6, dependendo até 10 mil reais para pintar esse apartamento, só falta a gente baixar a pancada nesse pintor, expulsá-lo de casa e ainda dizendo que é um desaforo o pintor cobrar isso tudo. Já pensou que audácia desse cara cobrar 10 mil reais para pintar o meu apartamento? Essa é a linha de raciocínio básica que nós temos, média, né? A linha média de raciocínio desse tipo de relação entre produto e trabalho e serviço que temos no Brasil. Não é à toa a choradeira de sempre, tão exposta na mídia hegemônica ante qualquer direito trabalhista ou valorização salarial. Vem inflação por aí, é um terrorismo danado, tudo para retirar direitos. Vamos retirar direitos que vamos aumentar a oferta de trabalho. Mentira, lorota. O que gera oferta de trabalho, o que gera emprego é a pujança econômica e não legislação. Nunes Marques é mais um exemplo da imoralidade do poder no Brasil. É mais um exemplo somente. Mas e aí? Vou pedir o impeachment de Nunes Marques? Ou é normal, correto, o ministro do STF estar numa festança com suspeitos de lavagem de dinheiro e ter viajado, ao menos para o continente da festa, com dinheiro público? E aí, bolsonaristas, pseudos defensores da moral, no 7 de setembro aí que vocês estão chamando aí, vai ter também pedido de impeachment contra o Nunes Marques por essa imoralidade, com dinheiro público, de brincar no iate de R$1 bilhão envolto a suspeitos de lavagem de dinheiro? Ou, nesse caso, pode?